Durante esta semana, vamos revisar grandezas direta e inversamente proporcionais e regra de 3 simples, através das atividades complementares referentes às semanas 5 e 6 do Plano de Estudos Tutorados, volume 3. Questão 1. Marina quer fazer uma receita de um brigadeiro para o aniversário de sua filha. Veja a lista de ingredientes que ela vai precisar para fazer 30 brigadeiros. Uma lata de leite condensado, uma colher de margarina, 4 colheres de chocolate em pó, 150 gramas de chocolate granulado. Quantas colheres de chocolate em pó ela precisaria para fazer 90 brigadeiros? São as grandezas que nós temos envolvidas na situação problema. A quantidade de brigadeiros que ela quer produzir e a quantidade de colheres de chocolate em pó. Para 30 brigadeiros, precisa-se de 4 colheres de chocolate em pó. Para 90 brigadeiros, precisa-se de X. Onde tem a letrinha X, vamos posicionar a setinha para baixo. Agora vamos analisar. Para fazer mais brigadeiros, ela precisa de mais chocolates. Se as duas grandezas aumentam, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Então, 30 está para 90, assim como 4 está para x. Multiplicando o cruzado, 30 vezes x é igual a 4 vezes 90. 30 vezes x, 30x. 4 vezes 90, 360. O 30 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. 360 dividido por 30 é igual a 12. Logo, para fazer 90 brigadeiros, precisa-se de 12 colheres de chocolate em pó. Questão 2. 3 latas de refrigerante custam R$ 12. Quantas dessas latas você pode comprar com R$ 60? Então, nós temos a quantidade de latas de refrigerante e o valor em real. 3 latas, R$ 12. Quantas latas eu posso comprar com R$ 60? Se eu tenho mais dinheiro, eu compro mais refrigerantes. Logo, se as duas grandezas aumentam na mesma proporção, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. 3 está para x, assim como 12 está para 60. Multiplicando o cruzado, 12 vezes x é igual a 3 vezes 60. 12 vezes x, 12x. 3 vezes 60, 180. O 12 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. 180 divididos por 12, 15. Então, com R$ 60, compra-se 15 latas de refrigerante. Questão 3. Em 30 minutos de exercício físico, perco 600 calorias. Quantas calorias perderei em 2 horas mantendo o mesmo ritmo? Então, eu tenho tempo em minutos e a quantidade de calorias perdidas. Em 30 minutos, eu perco 600 calorias. E em 2 horas? 1 hora é 60 minutos. 2 horas, 120. Em 120 minutos, quantas calorias eu perco? Bom, em um tempo maior, eu perco mais calorias. Logo, tenho grandezas diretamente proporcionais. Então, 30 está para 120, assim como 600 está para x. Multiplicando o cruzado, 30 vezes x é igual a 120 vezes 600. 30 vezes x, 30x. 120 vezes 600, 72.000. 30 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. 72.000 divididos por 30, 2.400. Então, em 2 horas, perco 2.400 calorias. Questão 4. Para a realização de uma obra, foram contratados 6 operários que levaram 18 dias para executar a metade desse trabalho. Se forem contratados mais 3 funcionários, qual será o tempo gasto na obra? Então, quais as grandezas que nós temos? A quantidade de operários e o tempo em dias. 6 operários gastaram 18 dias para concluir metade dessa obra.
Se forem contratados 3 operários a mais, passa-se a ter 9 operários. Em quanto tempo essa obra será concluída? Então, se eu tenho mais operários, eu faço o serviço em menos dias. Então, aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, eu copio a primeira e inverto a segunda. 6 está para 9, assim como x está para 18. A grandeza tempo vai ser invertida. Multiplicando o cruzado, 9 vezes x é igual a 6 vezes 18. 9 vezes x, 9x. 6 vezes 18, 108. O 9 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 108 divididos por 9 é igual a 12. Então, a outra metade do serviço será feita em 12 dias. E a obra será concluída em uma metade em 18 dias e a outra em 12 em 30 dias. Questão 5. Para realizar a reforma de um estádio de futebol em 12 meses, foram contratados 52 funcionários. Quantos operários a mais precisarão ser contratados para terminar a obra em 8 meses? Então, nós temos o tempo em meses e a quantidade de funcionários. Então, para que esse serviço fosse feito em 12 meses, foram contratados 58 funcionários. Para acelerar o processo e fazer apenas em 8 meses, quantos funcionários precisam ser contratados? Então, primeiro, para fazer o serviço em menos tempo, eu preciso de mais operários. Logo, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. 12 está para 8, assim como x está para 52. Na grandeza inversa, eu copio uma e inverto a outra. Multiplicando o cruzado, 8 vezes x é igual a 12 vezes 52. 8 vezes x, 8x. 12 vezes 52, 624. O 8 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 624 divididos por 8, 78. Então, para fazer a obra em 8 meses, precisa de 78 funcionários, mas já tem 52. A pergunta é: quantos operários a mais precisarão ser contratados? Então, 78 menos 52 é igual a 26. Questão 6. 6 operários escavam túnel em 2 dias. Quantas máquinas idênticas serão necessárias para escavar esse túnel em 1 dia e meio? Eu tenho o número de máquinas e o tempo em dias. 6 máquinas fazem o serviço em 2 dias. Quantas máquinas farão esse serviço em 1 dia e meio? Bom, então em menos tempo, para fazer o serviço mais rápido, eu preciso de mais máquinas. Então, eu tenho grandeza inversamente proporcional. 6 está para x, assim como 1,5 está para 2. Multiplicando o cruzado, 1,5 vezes x é igual a 6 vezes 2. 1,5 vezes x, 1,5x. 6 vezes 2, 12. 1,5 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 12 divididos por 1,5, 8. Logo, precisará de 8 máquinas para fazer o serviço em 1 dia e meio. Questão 7. Analisando as alternativas abaixo, classifique-as em grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. A distância percorrida por um veículo e o tempo de percurso em uma velocidade constante. Então, quanto maior a distância, maior vai ser o tempo, se a velocidade for constante. Então, aqui nós temos grandeza diretamente proporcional. A idade de uma pessoa e o seu salário mensal. Essas duas grandezas não têm relação, não é proporcional. O meu salário não depende da minha idade. A vazão da água de uma mangueira e o tempo que leva para preencher um reservatório. Então, quanto mais água vazar na mangueira, menor vai ser o tempo para preencher o reservatório. Então, aqui nós temos grandezas inversamente proporcionais. A quantidade de concreto produzido e a quantidade de cimento necessário. Enquanto mais cimento for usado, mais concreto será
produzido. Então, aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. O número de acertos em uma prova e a nota obtida pelo candidato. Enquanto mais o candidato acerta, maior será a sua nota. Grandezas diretamente proporcionais. Questão 8. Se 6 impressoras produzem 1.000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produzirão 2.000 desses panfletos? Então, aqui nós temos 3 grandezas. A quantidade de impressoras, número de panfletos produzidos e o tempo gasto para produzi-los. Então, 6 impressoras produzem 1.000 panfletos em 40 minutos. Em quanto tempo 3 impressoras produziriam 2.000 panfletos em quantos minutos? Bom, então, se eu tenho menos impressoras, eu vou gastar mais tempo. Então, aqui eu tenho grandeza inversa. Agora, a relação entre panfletos e tempo. Se eu quero mais panfletos, eu preciso de mais tempo. Então, nesse caso, eu tenho grandeza diretamente proporcional. Quando eu tenho 3 grandezas envolvidas, eu vou fazer 40 está para x, assim como. E as que não têm valores desconhecidos serão multiplicados entre si. Lembrando que se eu invertir a setinha, eu tenho que inverter as grandezas. Então, 40 está para x, assim como 3 está para 6, no caso de impressoras foi grandeza inversa, e 1.000 está para 2.000, em panfletos grandezas direta. Multiplicando o cruzado, 3 vezes 1.000 vezes x é igual a 40 vezes 6 vezes 2.000. 3 vezes 1.000, 3.000x. 40 vezes 6, 240. Vezes 2.000, 480.000. 3.000 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. 480.000 divididos por 3.000, 160 minutos. Então, o tempo para fazer esses 2.000 panfletos, as 3 impressoras, é 2 horas e 40 minutos. Questão 9. Uma laje de concreto de 6 centímetros de espessura foram gastos 30 sacos de cimento de 40 quilos cada. Se a laje tivesse apenas 5 centímetros de espessura, quantos sacos seriam gastos para fazer a mesma laje? Então, vamos lá. Aqui nós temos a espessura da laje e a quantidade de sacos de cimento. Se a laje tem 6 centímetros, gasta-se 30 sacos. Se fosse só 5, quantos sacos gastariam? Então, se a espessura é menor, gasta-se menos cimento. Então, tem grandeza direta. 6 está para 5, assim como 30 está para x. Multiplicando o cruzado, 6 vezes x é igual a 5 vezes 30. 5 vezes 30, 150. O 6 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 150 divididos por 6, 25. Então, com 5 centímetros de espessura, gasta-se 25 sacos de cimento. Questão 10. Com 10 litros de óleo de copaíba, árvore nativa da Amazônia, um caminhão consegue andar 80 quilômetros. Quantos litros deverão ser utilizados em um percurso de 200 quilômetros? Então, nós temos o volume de óleo e a distância percorrida. Com 10 litros, percorre-se 80 quilômetros. Quantos litros são necessários para percorrer 200 quilômetros? Para uma distância maior, eu preciso de mais óleo. Então, tenho grandeza direta. 10 está para x, assim como 80 está para 200. Multiplicando o cruzado, 80 vezes x é igual a 10 vezes 200. 10 vezes 200, 2.000. 80 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 2.000 divididos por 80 25. Então, para percorrer 200 quilômetros, precisa-se de 25 litros de óleo. E assim nós concluímos a correção das atividades complementares referentes às semanas 5 e 6 do Plano de Estudos Tutorados, volume 3.